Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Antes do Telesaúde, meu nome é Dr. Elton Rosa, sou médico do trabalho, sou médico da atenção primária do município de Veracruz, e é com muita honra que eu aceitei o convite do Telesaúde para gravar essa palestra. Na verdade, essa palestra já foi apresentada para uma reunião com todos os secretários de saúde do Estado, por ocasião de um evento de um desastre ambiental que ocorreu, ou vem ocorrendo, atingindo principalmente o litoral do Nordeste. Houve um vazamento, ou suspeita-se que houve um vazamento de petróleo de navio em alto mar, e essa mancha de petróleo vem atingindo diversas localidades da costa do litoral brasileiro. Preocupada com a resposta à mitigação desse desastre, a Secretaria de Saúde procurou informações que pudessem subsidiar os respondentes da melhor forma de se proteger contra eventuais efeitos dos produtos que foram derramados. Eu tenho particular interesse nessa área pelo fato de ter sido médico de uma companhia petroquímica e médico de uma companhia de petróleo durante muitos anos. E associado a esse assunto, a minha formação facilitou discorrer sobre os aspectos da toxicologia do petróleo. Eu, além de médico do trabalho, tenho um mestrado em saúde ambiental na Universidade de Temple, na Filadélfia. Vamos procurar abordar de uma forma bastante didática sobre diversos assuntos, desde a origem do petróleo, passando pela sua produção, pelos efeitos na saúde, e comentando alguns aspectos importantes a respeito de como se desenrola um desastre ambiental, utilizando a experiência de um desastre semelhante acontecido há alguns anos atrás nos Estados Unidos. O petróleo é um óleo fóssil, é um hidrocarboneto, é uma mistura de hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, eles foram formados a partir de animais e vegetais, a partir de matéria orgânica, a partir de peixes, plantas, algas, zooplânctons, fitoplânctons, há milhões de anos atrás. Esses animais iam se depositando no fundo dos oceanos, ocupando uma rocha sedimentária ou permeando uma rocha sedimentária que com o tempo foi sendo soterrada. E as elevadas pressões sobre essa rocha, aliado ao tempo de decomposição e recomposição desse material, é que foi formado o óleo, foi formado o petróleo. Atualmente, este óleo está localizado em camadas profundas da Terra, localizadas no leito dos oceanos ou mesmo nos continentes. Normalmente, existe uma camada de óleo e logo acima uma fase gasosa, que é o gás natural do petróleo. Esse material pode eventualmente aflorar espontaneamente em locais em que esse sedimento está próximo à superfície da Terra. E isso fez com que ele fosse descoberto há alguns anos atrás na Filadélfia. Aqui nós temos uma estrutura dos principais meios de extração do petróleo. Há algum tempo atrás, a maioria do óleo extraído no Brasil era extraído na terra, ou seja, inshore. Esse óleo era bombeado nas profundidades dos lençóis de petróleo, e para facilitar esse bombeamento é injetado água para que o óleo suba e facilite a sua
ejeção. Atualmente, a maior parte do petróleo extraído no Brasil é extraído no mar, em plataformas conhecidas como plataformas offshore. O óleo, da forma com que ele é extraído, é chamado de óleo bruto, ou petróleo bruto, ou petróleo cru, ou óleo cru. Esse óleo ele é formado basicamente por moléculas de carbono, cerca de 90%. O carbono é o maior constituinte do petróleo. De hidrogênio, cerca de 14%, de enxofre. Essa composição é variável de acordo com a localidade onde o óleo é produzido. Ele pode conter mais ou menos enxofre. De oxigênio, ou seja, um hidrocarboneto, por nitrogênio, da mesma forma, e também possui impurezas metálicas, como o vanádio, o níquel, o ferro e o arsênico. E este material vai dar origem a compostos asfálticos, naftênicos e parafínicos, além de uma fração de compostos aromáticos, ou seja, compostos de cadeia fechada, como, por exemplo, o benzoapireno, que é o hidrocarboneto policíclico aromático, e o benzeno, também faz parte de um conjunto de produtos conhecidos como compostos orgânicos voláteis. Esses aromáticos, principalmente, têm uma importância toxicológica pelo fato de não só exercerem os efeitos dos outros produtos não aromáticos ou de cadeia aberta, mas principalmente por sua ação carcinogênica. Aqui nós temos, de uma maneira mais resumida, a composição típica do óleo cru e do gás natural. Carbono, nitrogênio, enxofre, hidrogênio e oxigênio. São os maiores componentes, são as substâncias químicas mais prevalentes na composição do petróleo. Para conhecer um pouco melhor a destinação desse óleo, o que é feito com esse óleo, ele, ao chegar numa refinaria, normalmente ele é armazenado em tanques e depois ele é bombeado para as unidades de processamento do petróleo. O processamento é um processo físico-químico e se baseia principalmente na destilação. Essa destilação pode ser atmosférica e pode ser a vácuo. Na medida que o óleo cru vai sendo aquecido, nós vamos obtendo, ou seja, vão se desprendendo deste óleo cru subprodutos do petróleo. Os primeiros produtos ou os primeiros subprodutos a serem liberados são os produtos de cadeia mais reduzida. São chamados produtos leves da destilação do petróleo e que com uma temperatura tão baixa quanto 20 graus centígrados, esses produtos já são liberados do óleo. É muito importante compreender esse fenômeno, porque no momento que nós formos comentar os riscos do petróleo que atingiu as costas, atingiu o litoral do nosso país, nós vamos utilizar esse conhecimento. É importante ter esse conhecimento que eu estou aqui agora colocando. Ou seja, a uma temperatura inferior às nossas médias de temperatura, nós estamos aqui nas costas do Nordeste, no litoral do Nordeste, nós temos temperaturas em torno de 27, 28, 30 graus centígrados. Ou seja, a essas temperaturas normais atmosféricas, se nós tivéssemos óleo exposto, certamente esses compostos já estariam volatilizados, já estariam liberados. Ampliando a temperatura, em torno de 70 graus, nós já temos a liberação da nafta, que normalmente é um
subproduto utilizado na síntese de outros produtos petroquímicos. A cerca de 120 graus já começa a ser liberado produtos que são utilizados na produção da gasolina. A 170 graus, o querosene, produto um pouco mais pesado que a gasolina, normalmente utilizada como querosene para uso doméstico ou para uso combustível de aviação, passa a ser produzido. Com 270 graus, já é liberado o óleo diesel, também utilizado em combustível. Pouco mais acima, então de 300, 400 graus, lubrificantes são liberados, utilizados na fabricação de ceras, polidores, e os produtos mais pesados que ficam no fundo da coluna de destilação, já mediante uma temperatura de acima de 600 graus, começam a ser liberados. Também são óleos pesados, óleos combustíveis, o bunker, utilizado para movimentar grandes motores de navios e caldeiras, aquecimento, e os produtos mais pesados, aqueles que ficam no fundo, o resíduo de petróleo, são utilizados para pavimentação de rodovias, betume, asfalto e o piche. Vemos assim que o efeito à saúde do óleo, da exposição ao óleo, vai depender de uma série de condições, que aqui eu chamo de moduladores da exposição ao petróleo. Vai depender muito da composição físico-química, ou melhor, das características físico-químicas desse óleo, desse produto. Na nossa experiência, os efeitos mais frequentes sobre a saúde são quando o óleo está aquecido. No momento que há o processamento do petróleo, o processamento do óleo, são utilizadas elevadas temperaturas, e quando há o rompimento de uma tubulação, rompimento de uma junta, ou até mesmo uma explosão, esse óleo em contato com a pele do homem vai produzir queimaduras bastante graves, uma vez que são temperaturas elevadas, queimaduras de segundo e de terceiro grau. O óleo, quando está em temperaturas menos elevadas, ele, como nós vimos, ele vai liberar gases, ele vai liberar produtos voláteis. E dependendo da composição química desse produto, é que nós teremos efeitos à saúde. Esses efeitos também vão depender da dose, ou seja, da concentração do produto absorvido e do tempo em que o ser humano esteja exposto a esse produto. De grande importância na absorção é a via de exposição. Ou, passionalmente falando, a via de maior exposição é a via respiratória. É a inalação dos vapores, é a inalação dos produtos voláteis. Também pode, é raro, mas pode acontecer a absorção pela via digestiva e também com relativa frequência quando a contaminação no corpo, da pele, o petróleo, os derivados, os produtos liberados pelo petróleo podem atravessar a barreira cutânea, podem atravessar a pele. Os solventes são um dos produtos capazes de atravessar a barreira dérmica. A atividade física também é importante, uma vez que a via respiratória é a via de maior obtenção ou absorção ou exposição ao petróleo. O ser humano, o indivíduo, em uma atividade física pesada, vai aumentar e muito essa absorção. Uma vez que a frequência respiratória vai aumentar, é natural que a quantidade de produto aspirado e absorvido para a corrente sanguínea vai ser maior. E também a suscetibilidade. É conhecido o fato de que alguns indivíduos são mais suscetíveis a hidrocarbonetos que outros.
O grande exemplo disso é o diferente limiar de efeitos da intoxicação alcoólica. Indivíduos podem beber grandes quantidades de álcool sem apresentar grandes distúrbios do comportamento. Outros, com pequenas doses, já apresentam sintomas agudos de intoxicação. Eu estou aqui relatando efeitos a curto prazo, não somente da exposição ao petróleo, mas baseado em dados obtidos de pessoas, trabalhadores, voluntários, que trabalharam na descontaminação de praias, de vegetações, de animais contaminados pelo óleo. E a curto prazo foi observado que os indivíduos que inalaram concentrações suficientes iniciaram com a apresentação de tosse, de falta de ar, de dor de cabeça, tontura, náuseas e vômitos. São esses, portanto, os principais sintomas da intoxicação aguda por hidrocarbonetos, de maneira geral. E é o que se espera de indivíduos que, eventualmente, lidando em trabalhos ou na proximidade do óleo cru, havendo temperatura suficiente para a liberação desses vapores, seriam, uma vez não havendo proteção adequada desses indivíduos, seriam os primeiros sintomas a serem observados. O contato dérmico também vai aumentar a possibilidade de absorção, sendo que diretamente sobre a pele pode-se observar um ardor, uma vermelhidão na pele e um inchaço, uma edema na região afetada. Isso varia também bastante de acordo com a sensibilidade do indivíduo. E a ingestão, como falei, é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer em indivíduos que inadvertidamente, durante as operações de limpeza, possam eventualmente se alimentar ou inadequadamente, até mesmo não se consegue que o indivíduo venha a fumar numa atividade dessa. Alimentar, muitas vezes, alguns indivíduos acham de pegar algum alimento durante o trabalho para ingerir. Isso daí vai facilitar a absorção de alguma quantidade de produto. E os sintomas, uma vez atingindo o sistema digestivo, pode provocar náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. A médio prazo, alguns sintomas desaparecem e outros ainda persistem, sendo que foi relatado nesses indivíduos, após algum tempo, a presença de dor de cabeça, de fadiga, um grande cansaço e sintomas respiratórios, como tosse e falta de ar. Também outros indivíduos apresentam erupções cutâneas, diarreia. Esse efeito aqui foi colocado apenas porque, durante os trabalhos de descontaminação, é um esforço físico muito grande, manipulação de pares, abaixamento, e indivíduos apresentam dorsalgia. Não que a dorsalgia seja um efeito diretamente relacionado à intoxicação. Da mesma forma, a síndrome do estresse pós-traumática, ela foi relatada em um caso que eu vou apresentar logo a seguir, mas isso normalmente acontece quando a exposição está relacionada a uma explosão em incêndio, que provoca uma comoção, provoca um traumatismo psicológico muito grande. E, além disso, a médio prazo, já se observam algumas alterações hematológicas e alterações hepáticas. Nesses eventos em que houve a exposição ao petróleo, nessas situações de desastre ambiental, ainda não existe estudos epidemiológicos que permitam se estabelecer uma conclusão
a respeito dos efeitos a longo prazo. Porém, já existem evidências de alterações hematológicas e hepáticas. Aqui estão outros riscos ocupacionais observados em trabalhadores da limpeza das manchas, ou seja, da poluição, da contaminação pelo petróleo, principalmente nas praias e principalmente aqui no Nordeste. Acho muito importante a menção desses riscos, porque se não tão graves quanto a intoxicação, mas seguramente mais frequentes, esses efeitos serão observados naqueles indivíduos que se propuseram a realizar tarefas de descontaminação dessas manchas. A queimadura do sol, a queimadura de primeiro, a queimadura de segundo grau é observada nessas equipes. O estresse térmico, sob a forma da exaustão térmica, da insolação, da internação. O estresse psicológico, dependendo da situação em que aconteceu a exposição, ele pode ser considerado a fadiga pelo trabalho exaustivo, extremamente pesados, utilizando pás, carregando sacos, da mesma forma com esforços que levam à produção de dor nas costas, a torção-dia, a lombalgia, a desidratação pela exposição continuada ao sol, a presença de calos. Muitos desses trabalhadores, desses colaboradores são voluntários, não estão acostumados ou estão utilizando uma bota pela primeira vez. É muito frequente esse tipo de ocorrência, e ferimentos também, que são decorrentes da manipulação de ferramentas. Esses próximos slides, eu vou fazer um resumo de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, no Golfo do México, precisamente em 20 de abril de 2010, quando uma plataforma de petróleo no mar, uma plataforma offshore, chamada de Deepwater Horizon, essa plataforma explodiu. E resultando dessa explosão, houveram vazamentos de óleo que duraram cerca de 87 dias, ou seja, a contenção, o fechamento desse vazamento só foi possível após 87 dias. E durante esse período, cerca de 5 milhões de barris de óleo foram derramados no mar do Golfo do México. E esse óleo atingiu uma superfície equivalente a 68 milhas quadradas. E essa quantidade de poluente foi agravada pelo descontaminante, ou melhor dizendo, cerca de 2 milhões de galões de produtos químicos dispersantes que facilitavam a degradação do petróleo, adicionaram, vamos dizer assim, a exposição daqueles indivíduos que foram envolvidos no processo de limpeza do óleo. Em resumo, aqueles que estavam encarregados da limpeza estiveram expostos não somente aqueles agentes ambientais, aqueles agentes ergonômicos que falei anteriormente, aos efeitos toxicológicos do petróleo e também os efeitos toxicológicos desses produtos dispersantes. Estou fazendo questão de chamar a atenção, porque existem alguns aspectos dos efeitos à saúde que seguramente foram atribuídos, não foram causados por esses agentes dispersantes. Aqui nós temos um quadro que vocês poderão observar depois com mais calma, uma vez que as letras estão bastante miúdas, eu faço um resumo deles posteriormente, mas aqui nós listamos praticamente todos os sintomas que foram observados nesses colaboradores
Falo colaboradores porque podem ser trabalhadores profissionais, voluntários ou agentes governamentais envolvidos no processo de limpeza. Então, as queixas principais desses colaboradores aqui estão lideradas pela falta de ar. Inicialmente, na primeira visita, cerca de 75% dos indivíduos apresentavam falta de ar e após 5 anos de follow-up, uma percentagem semelhante de indivíduos ainda apresentava queixas de falta de ar. Em segundo lugar, dores de cabeça. Em terceiro lugar, um racho cutâneo. E em uma proporção um pouco menor, nós temos aqui uma série de outros sintomas. Digno de nota é observar que no início, ou seja, na visita inicial, 0% dos indivíduos apresentavam rinocinusite crônica. Da mesma forma, 0% desses indivíduos apresentavam uma doença aérea obstrutiva, ou uma reação, um padrão respiratório obstrutivo, reativo. Vamos observar que após 5 anos começou a surgir, começou a aparecer esse padrão respiratório em vias aéreas superiores, com cerca de 91% desse universo populacional passou a apresentar rinocinusite crônica e 45% começou a apresentar padrões respiratórios tipicamente obstrutivos. Também alterações hematológicas e hepáticas foram observadas nessa população nas proporções que estão aqui registradas, aqui sumarizadas. Na experiência da população exposta à limpeza e descontaminação do acidente no Golfo do México, após 5 anos, observou-se alterações hematológicas manifestas por diminuições de plaquetas, aumento de hemoglobina e hematócrito, alteração de enzimas hepáticas, TGO, TGP e fosfatase alcalina, e alterações respiratórias, distúrbio ventilatório obstrutivo, sendo marcante a presença, como falei anteriormente, da rinocinusite crônica, o distúrbio respiratório reativo, obstrutivo de vias aéreas inferiores, além de algumas alterações cardíacas também, alterações cardiograma, quando se compara a população de expostos e não expostos. No episódio que recentemente foi registrado no Brasil, quando eu falo foi registrado, é porque a sua maior onda aconteceu há cerca de um mês atrás. Atualmente, nós já estamos praticamente fora dessa fase, vamos dizer assim, mais epidêmica, mais elevada do surto. Mas esses dados aqui foram coletados em um corte transversal de acompanhamento registrado na semana epidemiológica 43 do Boletim Epidemiológico Brasileiro. Quando nessa ocasião, a semana é a semana de 20 a 26 de outubro, estamos agora em dezembro, nessa ocasião foram registrados 19 casos suspeitos de intoxicação. Esses casos foram registrados em Pernambuco, sendo 17 casos em São José da Coroa Grande e 2 casos em Pojuca, sendo que esses 19 casos se apresentaram aos serviços de emergência com sintomas de cefaleia, de náuseas e de dispneia. Portanto, foram sintomas leves, sintomas iniciais de intoxicação. Um fato relevante é de que esses indivíduos utilizaram, além da exposição durante o trabalho de descontaminação, eles utilizaram solventes para remover o óleo, ou seja, para limpar a pele
contaminada com o óleo escuro, com o óleo bruto. Eles utilizaram querosene de gasolina, que seguramente são um fator agravante da absorção e da intoxicação. A Secretaria de Saúde da Bahia estabeleceu uma série de recomendações que aqui eu reproduzo e amplio um pouco. Para a população em geral, deve-se evitar o contato com óleo, petróleo a todo custo, principalmente crianças, gestantes e vulneráveis. Por vulneráveis, eu quero dizer indivíduos que apresentam problemas de pele, que apresentam ferimentos, indivíduos que têm problemas respiratórios, que têm asma, indivíduos que têm algum tipo de disfunção hepática, neuropatia. As atividades recreacionais devem ser reguladas pelos órgãos ambientais, em outras palavras, as praias contaminadas ou suspeitas de contaminação devem ser bloqueadas para o acesso e recreação e liberadas pelos próprios órgãos ambientais, no momento que julgarem que esse risco já está mitigado. E aos primeiros sintomas da intoxicação, havendo exposição, procurar médico e, sendo necessário, quando tem informações toxicológicas, pode ser utilizado esses 0,7. Para os trabalhadores, os voluntários, os colaboradores diretamente envolvidos nos trabalhos de descontaminação, deve seguir a orientação da Defesa Civil ou Comando de Limpeza. Esse comando de limpeza vai distribuir equipamentos adequados de proteção individual, EPIs, e vai orientar a forma de realizar esse trabalho e o tempo de realização desse trabalho. Deve evitar um contato direto com óleo, principalmente para isso utilizando equipamentos de proteção individual, como máscaras. Importante que aquelas máscaras tipo cirúrgica, aquelas máscaras de pedreiro, são máscaras contra vapores particulados, não retém vapores orgânicos, não retém gases, não servem. As máscaras para hidrocarbonetos têm que ser respiradores apropriados. A palavra não é nem máscara, são respiradores para vapores orgânicos, aqueles respiradores que têm aqueles cartuchos de absorção, de neutralização do vapor orgânico. Geralmente tem respirador com um cartucho ou com dois, com um cartucho, então com dois cartuchos. Muito importante também observar que esses cartuchos, eles podem se saturar. E deve-se respeitar o ponto de saturação desses cartuchos e, na medida que essa saturação ocorrer, esses cartuchos devem ser trocados, eles não podem ser reaproveitados. Eles são jogados fora e colocados no novo cartucho. Deve-se utilizar luvas resistentes, impermeáveis e resistentes ao efeito solvente, como, por exemplo, as luvas de PVC. Da mesma forma, botas e galochas resistentes, por exemplo, de PVC. O chapéu é um equipamento importante para evitar aqueles efeitos da exposição à temperatura. As vestes compridas, manga comprida, resistente à radiação ultravioleta. Existem vestes apropriadas, leves, que não determinam uma maior dificuldade, um maior esforço para trabalhar. E também creme de proteção solar, que deve ser utilizado nas partes que eventualmente estiverem descobertas, possivelmente a áreas da face, das orelhas também. E essa resolução ou esse creme de proteção solar deve ter um fator pelo menos de 30 fp.
importantíssimo a hidratação. Muito melhor do que beber água pura é ingerir soluções isotônicas, porque no momento que a gente desidrata, a gente está perdendo água e sais, e para a reposição adequada e a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, é necessário que esses sais também sejam reintroduzidos. E essas soluções isotônicas, tipo Gatorade e muitas outras que existem hoje no mercado, podem ser utilizadas e são utilizadas com muito sucesso em trabalhadores expostos a elevadas temperaturas. O repouso é fundamental e esse repouso ele deve observar a capacidade física. Existem indivíduos que cansam com mais facilidade e, sempre que possível, utilizar pequenas jornadas com uma rotação desses indivíduos, ou seja, ter uma equipe com indivíduos extra, enquanto que alguns estão repousando na sombra e reidratando, outros estão trabalhando e assim por diante. Um sistema de rotação pode ser implementado, além de uma alimentação calórica rica em frutas para a manutenção para a nutrição dessas equipes de limpeza. É importante aqui que essas frutas ou esses alimentos não sejam consumidos durante o trabalho, sejam consumidos em condições higiênicas nos intervalos, nas pausas do trabalho. De uma maneira geral, não está recomendado a utilização de crianças, gestantes, idosos nem vulneráveis nesses trabalhos de descontaminação. Sempre lavar a pele com água, naturalmente após o trabalho, lavar a pele com água e sabão neutro, tipo sabão de glicerina, ou até mesmo utilizar azeites, óleos vegetais na remoção do petróleo, do óleo, eventualmente preso na pele. Nunca utilizando solventes orgânicos como gasolina, querosene, nafta, tiner, álcool, acetona ou qualquer outro hidrocarboneto. Aos primeiros sintomas, tontura, dor de cabeça, náuseas, falta de ar, o colaborador deve imediatamente notificar o supervisor, abandonar o serviço e procurar atendimento médico. Por fim, eu deixo aqui registrado o telefone de diversos centros de informação toxicológica do Nordeste que poderão ajudar na informação, no detalhamento de aspectos que eventualmente envolvam indivíduos suspeitos de intoxicação. Eu anexo aqui também a esta videopalestra, a esta videoaula, algumas referências, poucas, como falei, referências biográficas a respeito de operações de limpeza, de descontaminação, em grandes vazamentos de petróleo. Esta é a mais importante que foi comentada, a mais detalhada que encontrei, dados do boletim epidemiológico com informações do episódio ocorrido aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, e algumas informações de natureza geral obtidas através desse compêndio de saúde ocupacional, industrial e ambiental. Para encerrar, eu trago a mensagem do poeta. Esse slide eu encontrei numa das praias da Bahia de Todos os Santos, que felizmente foi poupada pela contaminação. Sabe que em volta da dinâmica das marés, das correntezas oceânicas que tem uma certa dificuldade para penetrar na Bahia, não houveram grandes contaminações dentro da Bahia. Mas, mesmo assim, encontramos essa mensagem muito significativa do poeta, em que ele diz, na localidade de Matarandiba, uma ilha muito bonita dentro da Bahia de Todos os Santos, e a Praia Nossa,
lixe seco, não polua, evolua. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao Telesaúde pelo convite para essa videoaula e fico à disposição. O meu e-mail está aqui para consultas. Muito obrigado. Bom dia para todos vocês. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br